Naira, é muito importante isso e é muito tocante esse negócio, né, essa questão de você estar ajudando para que as pessoas consigam ter um desempenho melhor, consigam, superar essas dificuldades, porque realmente é triste, porque falta um conhecimento, acho que até das contabilidades mesmo. Eu queria a sua opinião, não precisa citar nomes nem nada, mas por que que você acredita que você se destaca? Claro, porque os seus vídeos por que que os seus vídeos se destacam? Pelo que eu percebi, são vídeos que falam muito além do óbvio. Porque se você vira para uma contabilidade padrão, muitas vezes eles vão te entregar o padrão, que o padrão é um veneno, cara. Vai te envenenar com altas taxas, você não sabe o que acontece, você tem que parar de contratar para pagar imposto. É uma falta de informação, ou então a formação do contador não tá correta? O que que você vê? O que que tá Não, faltando? o contador ele foi, ao longo dos anos, ele foi massacrado pela legislação. Então, assim, o contador hoje, ele tem tanta declaração para entregar, ele tem tanta obrigação acessória para fazer, Uhum. e ele se transformou em uma, eh, ele ele é um inimigo do empresário, assim, o empresário odeia ele. Nossa, aquele cara que eu tenho que pagar, que eu não queria pagar, que só me Aham. manda guia todo mês, é como se o empresário, como se ele não gostasse realmente da gente, sabe, assim, Sim, a gente virou ali o vilão. um Não, vilão. ele fala para a Receita Federal o que eu devo, ele me manda uma guia todo mês infelizmente a nossa classe ela foi sendo massacrada por esse excesso de obrigações. É. E ao mesmo tempo também, as faculdades, assim, elas estão cada hora eu dou muita palestra também em Em faculdade. Então, faculdades. assim, as turmas de contabilidade estão cada hora menores, são, né, menos alunos ali interessados pela profissão. E aí realmente a gente foi sendo levado para esse lugar ali de prestar conta para o governo. Então, na verdade, assim, eu pego tudo que você faturou e explico para o governo quanto que você tem que pagar para ele. Porque se eu der conta de fazer isso, entregar um monte de declaração e tudo com prazo, as multas cada vez mais altas, tá ótimo. Você tem Uhum. que estar feliz comigo, né? Concordo. E o honorário cada hora mais baixo. Então, E são muitas, né, porque são muitas empresas pagando honorário baixo, ou seja, você tem uma demanda, um volume de crescer eu imagino, você tem um volume grande de atividades e você tem que contratar contadores ali na sua empresa, você tem uma contabilidade, e, com menos dinheiro entrando, com digamos menos assim, o dinheiro. que o que causa um problema, né. E aí a minha história ela veio diferente porque, como eu comecei muito nova, e aí a gente tem eu comecei com 12 anos com a minha mãe, né, eu venho de uma família de contadores, a nossa empresa tem 42 anos. Uhum. Então assim, como eu comecei muito nova e eu, né, trabalhei ali desde cedo, comecei como todo mundo, aquela coisa do office boy, né, de passar por todos os departamentos e tal. Quando eu cheguei já numa idade até de gestão, porque eu já estava ali há anos no escritório, eu era muito nova ainda. E eu tinha aquela inconformidade com a gestão. Então, assim, a minha formação, ela não é só de contabilidade. Eu sou formada em contabilidade, eu sou formada em administração de empresas, eu sou pós-graduada em tributação e gestão de negócios. Então, assim, a Legal. minha formação me levou para um outro lugar. Eu comecei a estudar a legislação para que eu fugisse daquele lugar que eu não queria, que era o lugar do excesso de tributação. Então, o que eu entendo que a diferença é um pouco essa, assim, eu tenho, no meu escritório eu tenho uma equipe tributária, advogado tributarista, contador tributarista, que passa o dia inteiro lendo a legislação e procurando como ser diferente. Então foi a minha inquietude de nova, de querer ser diferente, não querer ser mais um que entrega, né, a mesma coisa no E é uma mercado. regra na tua empresa, é como se fosse uma cultura da empresa, né. É uma Vamos ver o cultura. que que tá de novo, porque tem que se atualizar. Toda hora muda, né, muda uma portaria, muda um entendimento É. do governo, muda uma lei. É. E aí a gente Legal. tem a parte da contabilidade normal, né, que são os departamentos normais que todo escritório de contabilidade tem, Uhum. mas a gente tem os outros setores como a gente tem uma empresa de contabilidade, a gente não tem um escritório de contabilidade. Sim. A diferença é essa, o escritório de contabilidade é aquele escritório que tem 3 departamentos e presta um serviço para o contador, para o empresário. A gente tem uma empresa de contabilidade, a gente tem setor de marketing, de comercial, de tributário, de recuperação, então a gente realmente fez disso um negócio. Não, então se a dor do meu cliente, se a dor dele é o tributo,
né, o alto tributo, é a tributação, então eu vou atacar nessa dor. E aí a gente foi para um outro caminho no mercado, sabe. A gente entrega muito mais que contabilidade, assim, o nosso serviço tanto que o nosso slogan é muito além dos números, a gente não foca na contabilidade. A contabilidade é o resumo da ópera, vamos É, dizer o assim. resumo, assim, explicando rapidamente, é uma contabilidade, mas na verdade você pega 360 ali, né. É isso. É. É.